Vamos continuar agora com o programa do IANSA. Teremos agora a ilustre presença de Juana Manuela Goretti, autora romantista argentina do século XIX. Por favor, palmas para ela. Boa noite. Juana, fale um pouco para o nosso telespectador um pouco da sua vida, como foi viver na Argentina do século XIX e quando você nasceu, quando você morreu. Por favor. 1818 em Salta, no acampamento fortificado situado no Rosário da Fronteira. Passei minha infância em Miraflores, tive como profissão a escrita de contos literários e biografias. Eu também dei aula no Peru, onde fundei uma escola. Eu sou muito orgulhosa do que eu fiz nessa época, principalmente por ser uma mulher muito discriminada na época. Morri em 6 de novembro de 1896, em Buenos Aires. Juana, conte-me um pouco mais sobre esse período, contexto histórico no qual você viveu. Bem, não consideraria o mais agradável dos ambientes. Vim de uma família rica, da classe média. Era filha de militar e governante, José Ignacio Goretti. E sobrinha do guerrilheiro Pati Goretti. Buenos Aires passava por uma terrível guerra civil na época. E uma ditadura incrivelmente cruel e sanguinária. A cidade onde nasci, por exemplo, passou por maior parte do século XIX mergulhada numa enorme crise. Tudo isso, como você pode perceber, influenciou uma perspectiva sobre as coisas, minha perspectiva sobre as coisas que me rodeavam. Sou muito prestígio dentro das esferas literárias mundanas. Como se sente com isso? Bom, eu me sinto lisonjeado de saber que eu cumpri meu papel no romantismo, deixei minha marca. Inclusive de saber que minha história, Filha do Mazorqueiro, foi incluída num livro chamado Contos de Amor do século XIX. A senhora mencionou esse projeto no Peru. Conte-nos um pouco mais sobre ele. Bom, meu objetivo era servir de mentora para escritoras no Peru, porque era uma época onde havia muita discriminação referente ao sexo feminino. E eu acho que é o meu dever dedicar meu tempo a ajudá-las a perseguir suas ambições literárias. E além de, o resultado foi a minha contribuição para a institucionalização da literatura peruana. Seu conto A Filha do Mazorqueiro, obra admirada por todos os leitores da literatura romântica do século XIX. E a senhora poderia contar um pouco mais para os nossos telespectadores que não o leram? Trata-se de um mazorqueiro chamado Roque, que tem uma filha Clemência, que é apelidada durante a história como Mulher Anjo. E o trabalho dele era matar unitaristas, que eram protestantes contra o governo. E isso incomodava muito a Clemência, porque ela era contra esse tipo de ação. E durante a história, na verdade no começo da história, ela passa a consolidar, a ajudar as vítimas do mazorqueiro, de seu pai, a família dos que morreram. E um dia ela descobre que a próxima vítima seria um jovem garoto chamado Manuel. E ele estava apaixonado por Emília. Então ele avisa a sua morte por um momento, porém no final seu pai consegue matá-lo. E mesmo o final ele é marcado por uma ação muito surpreendente, porque Clemência é morta pelo próprio pai. E depois ele pensava que ela era uma unitarista. Ele não conseguiu ver ela estava de véu. E aí era um lugar muito escuro, inclusive. E no final ela vai para o céu e enviou uma luz de Deus, assim que Roque, seu pai, pudesse deixar para trás o seu trabalho para a morte. Ponto. Há uma forte presença do narrador onisciente, além de uma personificação tanto exacerbada das personagens. Como você acha que isto contribui para que essa obra fosse consolidada como um de suas maiores legados? Bom, quando eu estou escrevendo, eu não tenho em mente uma específica conjuntura literária, no sentido de que os resultados são produtos de mero acaso.
E sim, eu sempre sigo um tema específico, mas são aspectos que surgem naturalmente durante o processo de escrita. E eu não discordo, porém, que a história possa ser exagerada em alguns momentos. Na verdade, o pico do exagero é o final. De novo sobre esse conto, ele possui uma estética um tanto quanto peculiar. Em que sentido você considera essa obra um reflexo do sistema totalitário adotado na época? Quando escrevia, minhas perspectivas inerentes vinham à tona. O resultado era consequência do acaso, como já disse muitas vezes, constituído dentro de um objetivo que logo gerou outro ou outros. E sim, eu consideraria esse conto mais representativo dos meus trabalhos de crueldade humana, que me circundavam na época. O mais importante ser considerado ainda é o fato de que ninguém pode se elevar tanto para obter tanta força e a partir dos meios periféricos e parasitários, sem acabar se autodestruindo ou destruindo uma parte do seu ser que no fim das contas importa um belo tapa na cara, não acha? Nosso tempo chegou ao fim e vamos ter que nos despedir. Muito obrigado pela sua ilustre presença. Muito obrigado, Diego. Bom, chegamos ao fim de mais um programa do IANSA. Uma boa noite.